Sou o Dr. Álvaro Bosco, sou médico urologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Então vamos à primeira pergunta clássica, né? O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é um desenvolvimento anormal das células prostáticas. A próstata é uma glândula, então quando a gente tem um desenvolvimento de células anormais dentro dessa glândula, a gente chama isso de um câncer de próstata. Isso é diferente de uma doença benigna, por exemplo, que são crescimentos de células normais da próstata. Então, um câncer é o desenvolvimento de uma célula anormal que pode ou não gerar metástases. Por isso que a gente fala que é uma doença maligna da próstata. E ele apresenta sinais físicos, sintomas físicos? No começo dos quadros de câncer de próstata, não. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre a doença e falar sobre rastreamento. Então, como é uma doença que no começo não causa nenhum tipo de sintoma, a gente precisa rastrear, a gente precisa ir atrás para ver se encontra a doença. Em casos mais avançados, aí sim, a gente começa a ter dificuldade miccional, pode ter dor lombar, insuficiência renal e dor óssea, né? Mas isso aí já são quadros muito mais avançados da doença. Então, inicialmente, o mais comum é não ter sintomas. Eventualmente, as pessoas podem ter um pouco de sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, ou sangramento no esperma também, que isso pode acontecer, mas não é usual. Esse tipo de sangramento, assim, ele já seria como um caso mais já avançado ou não seria de início mesmo? Não necessariamente, pode ser de início esse sangramento, mas também não é muito comum. Em quadros mais avançados, aí sim é mais frequente a gente apresentar esse tipo de sintomas. E quando a pessoa ela precisa procurar, né, fazer exames preventivos, existe uma idade certa para isso? Ou desde você nasceu Desde já tem que sempre. começar a fazer? Olha, para rastreio, vamos falar de rastreio de câncer de próstata. Para rastreio de câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda 50 anos. E se tiver fator de risco, quer dizer, se for da raça negra ou se tiver pai ou irmão com câncer de próstata, a gente começa 5 anos antes, então aos 45. Mas quando a gente fala de saúde masculina, né, falando de uma forma geral, eu gostaria de passar uma mensagem, aí sim, para que todo homem procurasse um médico urologista, porque a mulher é muito frequente, né, ela procurar o ginecologista assim que ela sai do pediatra. O homem não, o menino sai do pediatra e fica anos depois sem ir a um médico. Então, acho que uma recomendação é acompanhar desde sempre, desde que saiu do pediatra, passar no urologista e daí quando for a hora, né, aos 45 ou aos 50 anos, aí começar o rastreio para o câncer de próstata. E quais são os exames necessários para o diagnóstico? O diagnóstico do câncer de próstata ele é feito através de uma biópsia da próstata, mas para que a gente indique essa biópsia de próstata, a gente faz exames que são indicativos de que alguma coisa pode estar alterada. Então, inicialmente, todo ano, no urologista, a gente faz o exame de toque retal e faz o exame de PSA, que é uma proteína que a gente dosa no sangue. Então, se tiver algum indício de que pode ter um câncer de próstata, aí o urologista indica fazer uma biópsia e isso que confirma o diagnóstico. Então, o diagnóstico de câncer de próstata ele é feito através de uma biópsia, mas a biópsia só é solicitada se tem alguma evidência de que possa haver a doença. E existe algum fator que aumente o risco de ter câncer de próstata, como idade ou casos na família? Isso, exatamente, são os principais fatores de risco mesmo. Então, a raça negra, a gente já sabe, mas a idade avançada é um fator de risco. Quanto mais idoso, maior a chance de eu ter um câncer de próstata e se eu tiver familiares também. Porque existe um componente genético aí para a doença. Então, se eu tiver mais familiares, por exemplo, o meu pai com câncer de próstata aumenta o meu risco em 2 vezes. Se eu tiver meu irmão, aumenta o meu risco em 3 vezes. Se eu tiver meu pai e meu irmão com câncer de próstata, aumenta o meu risco em 5 vezes. Então, quanto mais familiares, né, com a doença, maior a chance de eu ter. Não necessariamente eu vá ter a doença, mas aumenta bastante o meu risco. E como que é o tratamento?
O tratamento varia bastante, Jéssica, porque em casos iniciais eu posso desde não fazer absolutamente nada, só fazer um segmento, isso a gente chama de vigilância ativa. Então são casos específicos, tumores pequenos, muito pouco agressivos, que o tratamento talvez fosse ser maléfico, porque muitas vezes esses tumores não avançam, eles não progridem. Então a gente chama isso de vigilância ativa. A gente vai fazendo de tempos em tempos PSAs, toques retais para ver se a doença muda e repetindo as biópsias. Ou posso fazer um tratamento ativo, e tratamento ativo eu chamo de prostatectomia radical, que é uma cirurgia para remoção completa da próstata, e posso fazer radioterapia também como um tratamento curativo. Então, esses dois tratamentos são ativos e curativos, na grande maioria das vezes, para doenças localizadas. Quando eu falo de doença que é avançada, quer dizer, a doença já saiu da próstata e já tem metástases, eu vou falar em tratamentos para controle da doença. Eu não falo muito em cura, mas eu vou falar em controle. Então, quando eu faço um tratamento hormonal, que eu vou segurar a testosterona do paciente, isso vai controlar a doença. Assim como eu tenho quimioterápicos que também seguram a evolução da doença. Então, para você ver que pode ser desde absolutamente segmento, nenhum tratamento ativo, até um tratamento ativo curativo ou um tratamento para controle da doença em casos mais avançados. Então, ele tem cura, né? E quais são as taxas, assim, mais ou menos, né? Quando a pessoa começa a fazer, né, os exames certinhos, descobre que tem a taxa de sucesso, vamos dizer assim, de cura mesmo do câncer. Grande. Então, assim, quando a gente fala em doença inicial, doença localizada, se não for tumores muito agressivos, pode chegar perto de 90% a chance de cura. Então, é uma chance muito grande. Com um tratamento. Se eu colocar 2 tratamentos, talvez eu faça cirurgia e se a doença voltar ainda faço a radioterapia, isso pode chegar a quase 100% dos casos. Enquanto que doenças que são muito agressivas, que já são maiores, aí a chance de cura diminui bastante. Então pode chegar aí perto de 50%. Então depende muito do estágio que eu fiz o diagnóstico e do tamanho dessa doença e agressividade. Existe algum tipo de sequela depois do tratamento? Isso é uma pergunta super importante. Então, sim, é possível ter sequelas do tratamento. Que nem eu havia falado, se a gente faz um diagnóstico precoce e consegue fazer um tratamento um pouco mais preservador, uma doença menor, a gente consegue preveni-las. Então existe sim chance de incontinência urinária, impotência sexual, mas não são chances muito grandes se a doença estiver no estágio inicial. E é óbvio, eu estou falando de cirurgia, existem outras sequelas dos outros tratamentos, por exemplo, radioterapia, pode ter sangramento na urina, pode ter um pouquinho de dor a urinar e dificuldade a urinar. O tratamento hormonal também diminui a testosterona, os pacientes podem se sentir fadigados, com diminuição da libido, mas tudo isso a gente tem como evitar, tem como ajudar também. E essas sequelas, elas têm um tempo que elas vão durar ou é para sempre? Algumas pequenas porcentagens podem ser para sempre, mas a gente tem também tratamento para evitar as sequelas. Por exemplo, disfunção erétil, né, que é um grande mito para o homem, né? Se ele perder a virilidade, ele se sente menos homem algumas vezes. A gente tem tratamento para isso, tanto com comprimidos, com injeções, como injeções, eventualmente prótese peniana. Então a gente consegue também remediar. Se a gente tem incontinência urinária, nós temos fisioterapia, tem medicações, tem inclusive esfíncter artificial. Então hoje a gente tem como combater todas as sequelas que são causadas pelos tratamentos eventualmente. Então as sequelas são reversíveis? São reversíveis. Legal. E são medicadas, né? E quais são os principais desafios, né, da conscientização, né, já que os homens têm muita resistência, né, em procurar ajuda, né, fazer exames preventivos? É verdade. Então, assim, eu acho que o principal desafio é desmistificar um pouquinho a doença. Porque tem homens que têm medo de descobrirem que tem um câncer de próstata, por exemplo, o que seria muito ruim, porque se ele faz um diagnóstico precoce, ele consegue tratar e ficar curado da doença. Então, eu acho que tem um pouco de preconceito ainda por fazer, por exemplo, parte do exame, o exame físico, que é um toque retal, que é um exame
que é indolor, é extremamente rápido, né? Não causa nenhum tipo de problema. Mas que nem eu havia falado inicialmente, eu acho que quando falta uma cultura do homem passar no médico, você começar a instituir que mesmo ele sem sentir nada, ele poderia estar sendo seguido, eu acho que é o principal conceito. Então, falando agora diretamente para o homem, né? O homem precisa ter um médico, o homem precisa ter um urologista que o acompanhe, que o siga desde muito jovem, e quando chega na hora aí do exame do câncer de próstata para rastreio da doença, ele já está acostumado em fazer o segmento, mesmo sem sentir nada, para que faça um diagnóstico precoce. O quanto você acha importante campanhas de conscientização como o Novembro Azul? Acho extremamente importante. Essa campanha ela surgiu em 2003 na Austrália, e para você ver que é alguma coisa do meu ponto de vista bem recente, e até então a gente não falava sobre saúde masculina, sobre câncer de próstata, assim como a gente já tinha o Outubro Rosa falando em câncer de mama para as mulheres. Então eu acho que é uma campanha extremamente importante de conscientização, da gente divulgar a notícia, divulgar sobre a saúde masculina. Eu acho extremamente importante a gente estar aqui falando sobre isso, porque o homem se atente e lembre que ele precisa, depois de 45 ou de 50 anos, passar no seu médico urologista para fazer o rastreio do câncer de próstata. Aproveitando que a gente está falando da campanha, você tem sentido que elas têm surtido efeito, a quantidade de procura, né, na questão de saúde masculina tem aumentado depois que a campanha foi implementada, que as pessoas começaram a falar mais sobre? Tenho, sim. Então isso é bem interessante e é muito legal a gente ver, principalmente os marcos da cidade mesmo, a gente vê vários locais iluminados de azul que fazem remeter à campanha, e isso faz com que o paciente busque. E muitos que chegam nesse mês falam, eu vi essa campanha em tal lugar, ouvi falar, lembrei e vim novamente aqui esse ano. Então eu acho que faz toda a diferença, sim, e isso está amplamente divulgado hoje na mídia, em todos os locais, inclusive aqui a gente conversando hoje. Quebrar esse tabu, né? Totalmente. Então, uma mensagem diretamente para os homens, nesse Novembro Azul, que vai remeter ao câncer de próstata, à saúde masculina. Se você já tem 50 anos ou se você tiver histórico familiar, estiver acima de 45 anos, procure um urologista. Se você ainda não tiver ninguém que o acompanhe, procure um médico de referência que vai te seguir provavelmente para o resto da sua vida. Então, conscientizem-se sobre a importância da saúde masculina, sobre o câncer de próstata. Não tenham medo, porque às vezes fica um pouco de receio com relação à doença. Não tenham medo, procure ajuda, porque quanto antes se faz o diagnóstico, melhores são os resultados do tratamento.